Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast no ar hoje com um tema espetacular, né? Que vai gerar polêmica, mas vai gerar também uma discussão bastante interessante e talvez muitas perguntas pra gente, que vamos fazer, obviamente, questão de responder a todas. O amor incondicional existe? Este é um tema que a gente já chegou a falar rapidinho no último episódio, né, fazendo um en passant no final do episódio, mas despertou muito o interesse da gente de querer continuar a falar sobre esse assunto. O amor incondicional, ele é algo real ou ele existe num grau que nós, seres humanos, ainda não compreendemos, né? Por quê? Porque quando falamos de amor incondicional, falamos de um amor que não impõe condições para que possa ser entregue. E o amor é um ato de entrega, é um ato de fazer, não um ato de receber. Quando me proponho a receber esse amor, o que estou fazendo é me colocando numa condição disponível para receber o amor de alguém. Isso eu estou, na verdade, amando a mim mesmo e não necessariamente ao outro. Né? O amor incondicional é o amor que não impõe condição alguma para que possa ser manifesto. Então vamos discutir isso aqui hoje para ver se a gente chega em algum lugar e, claro, gerando sempre o interesse aqui em vocês, né, de querer discutir isso com a gente também. Paulão, como é que você tá, cara? Tudo Fala, bem? Guilherme, tranquilo? Tranquilo? E aí, Paulão, o que você acha, cara? Amor incondicional existe? Cara, primeiro, né, quero dar boa tarde pro pessoal aí, bom dia, boa noite, quem estiver assistindo, e lembrar quem não assistiu o último episódio, que é o que deu origem a esse, né, a gente acabou falando tanto que a gente teve que dedicar um novo episódio para continuar no tema, que é um tema muito rico. A gente pode até deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que as pessoas acompanhem também, né? Guilherme, eu tenho uma ideia que a gente já conversou algumas vezes de que o amor, ele é uma troca. Sim. A gente não vive hoje nenhuma relação, seja afetiva, uma relação de amizade, uma relação de casamento, relação de qualquer tipo, que a gente não dá e recebe. Qualquer relação humana, ela é de troca. Não necessariamente uma troca escambo, que eu dou algo para receber. Você está falando que toda relação é de interesse. Por exemplo, um tem dinheiro, o outro tem beleza, não sei o que, essas coisas comuns, né, esses estereótipos. Não é isso. Mas imagina se relacionar com alguém que não entrega nada. Perfeito, cara. Se você for em Freud, você vai ver relações objetais. E para Freud, o amor ele é construído a partir dessas relações. Eu entrego e o outro me entrega. Por isso permaneço dentro de uma relação. Para a sistêmica, por exemplo, dentro da lei do equilíbrio, né, disse muito claramente que entre dois adultos é preciso haver um equilíbrio na relação. Eu entrego, o outro me entrega. Eu tô com uma tipóia no braço aqui, né? Vou tentar fazer um movimento aqui que é mais ou menos isso aqui. Imagina um adulto do lado de cá. Então esse aqui entregou, o de cá recebeu. Depois o de cá entrega, esse aqui recebe. Seria quase como se fosse isso aqui, ó. Isso seria um equilíbrio. Qualquer relação que não tem esse equilíbrio, ela não vai adiante, né? Aí tem gente que vai perguntar para mim assim, pô, Guilherme, você está falando que relação que não tem equilíbrio não vai adiante, mas a relação lá do meu vizinho com a minha vizinha, né? A vizinha senta pancada no meu vizinho e ele permanece lá. É engraçado, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente se lembra de um padrão relacional que se chama sadomasoquismo. Né? Um é sádico e o outro é masoquista. Um bate e o outro apanha. A gente poderia perguntar, tem equilíbrio aqui ou não tem? Tem equilíbrio. Tem saúde nessa relação? Isso é outra coisa. Equilíbrio tem. Um apanha, o outro bate. Um gosta de apanhar, o outro gosta de bater. E a gente tem também as relações que elas são parasitárias, né? Isso. Durante um tempo ela se sustenta, até que o hospedeiro não aguenta mais. Perfeito. Cara, aí a gente pode olhar tanto pelo lado da sistêmica, como eu falei, ou quanto pelo lado da psicanálise, né?
Mas quando você me fala que uma relação tem sim, né, uma troca, eu acredito sim que tem, cara, é verdade. Nenhuma relação se sustenta sem troca, mesmo que essa troca seja eu entrego para o outro, eu o amo, porque amar é entregar, seja para si mesmo ou para o outro, tá? E o outro me entrega indiferença. Vamos descobrir, ou vamos tentar entender por que é que você permanece nessa relação. Se a gente tentar descobrir e tentar entender por que se permanece nessa relação, provavelmente nós vamos encontrar alguma coisa na infância desse indivíduo que o identifica com essa dinâmica de relacionamento. Então ele permanece ali sendo ignorado para o outro com o qual se relaciona, para o outro com quem ele para quem ele entrega, né, quem ele ama, e o outro entrega para ele essa indiferença. Talvez essa indiferença seja a referência de amor que ele teve na infância, ou que ele registrou, ou que ele entendeu na infância. Talvez nem seja isso que ele tenha recebido lá, mas ele talvez tenha entendido que recebeu isso lá, e isso se manifesta nas relações dele aqui no presente. Aí a distinção clara, né? Não é porque um relacionamento dura, ele subsiste, ele se mantém, que ele é saudável, ou que ele é próspero. Perfeitamente. No entanto, uma relação para crescer em termos de prosperidade, como você falou, um empreendimento de casa, né? O famoso casamento, crescer, né? Para ele prosperar, ele precisa ter saúde. Porque se não tiver saúde, a mente não fica bem, e em consequência o corpo também não fica bem, e vice-versa, ou o físico não fica bem, em consequência a mente não fica bem. Se não houver, né, como a gente sempre fala aqui, o crescimento físico e mental, não há uma saúde relacional e nem uma saúde financeira, por exemplo. Então esse casamento tende a ruir, mesmo numa relação, entre aspas, equilibrada, em que um bate e o outro apanha, por exemplo. Entendeu? Agora, de fato, cara, a gente precisa ter exatamente a noção do que é que a gente está escolhendo. E ter essa noção do que a gente está escolhendo passa pelo estudo de si mesmo, o famoso autoconhecimento, que é entender, por exemplo, qual é inconscientemente a minha referência de amor, para que eu possa entender aquilo que manifesto aqui no tempo presente. Por que estou numa relação, por exemplo, em que entrego, faço pelo outro e o outro me ignora? Tem uma razão para isso. Se você perguntar para a pessoa que vive essa relação, né, mas o outro te ignora, e o que aconteceria com essa sua relação se o outro passasse a considerar a sua presença e ser do jeito que você disse que você gostaria que ele fosse? Né? Será que você teria, vamos dizer assim, referência dentro de si para poder lidar com essa relação? Ou você se sabotaria? Né? Essa pergunta, é claro, a gente não faz ela dentro de consultório, mas eu faço ela dentro de mim mesmo, né? Para que possa, de repente, conduzir questões simples para que a pessoa possa entender a ela mesma. Porque o que interessa, de fato, em psicanálise não é o entendimento que eu tenho do paciente, e sim o entendimento que o paciente tem de si mesmo, né? Essa ideia de amor incondicional, né, ela me lembra muito a questão do amor romântico, né, o amor literário. Ele traz uma hipérbole de amor que é ali desmedido e sem nada em troca, aquele sofrimento exagerado, aquela abdicação completa, né? E isso vai contra, se a gente for pensar no que a gente já trouxe aqui várias vezes, da própria evolução humana, né? Se a gente pega a evolução do homem, das relações sociais, do homem como ser social, e até da interação do homem com outras espécies, né? Aquela história que a gente sempre vê na escola do lobo, do cão que foi domesticado, porque os lobos foram se aproximando dos acampamentos do ser humano, a troca ali da proteção com cuidado, da comida, e todo tipo de relação, ela tem uma troca. Perfeito. No início, quando um casal se conhece, duas pessoas se conhecem, você troca ali aquela atração física. Então até a troca entre o predador e a presa existe. É uma troca. É uma troca. A primeira atração, ela é física, então é uma troca do olhar, do desejo. Depois esse relacionamento ele vai avançando. Por que muitos relacionamentos param por aí? Porque talvez tenha sido a única troca.
Sim, perfeito, né? cara. No entanto, a primeira relação, vamos dizer assim, que existe, né, é a atração. Né? É a luz que o outro emana que me atrai até a ele. Né? Não à toa, o mosquitinho, quando tá voando, ele. Como é que chama? Aqueles aleluia, né? Eles tendem a ir pra luz. Vagalume, né? Não, exatamente. o bicho de luz, né? Exatamente. Acho que é aleluia, sei lá. Eu não sei, eu não entendo, não sou biólogo, né? Mas enfim, esse mosquitinho que vai pra luz, todo mundo já conhece, né? Todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Ele se atrai pela luz, né? E a gente tende a caminhar na direção da luz, né? Só que quando a gente caminha, olha só que interessante isso aqui, cara. Quando a gente caminha na direção da luz, ignorando a própria capacidade de expressar essa luz, você não atrai. Você só é atraído. Aí você se sente só, mesmo diante de alguém. Por isso a necessidade de sempre trabalhar. Cara, olha, de novo nós estamos caindo na mesma coisa. Trabalhar o físico e a mente para manifestar a minha luz. Para que essa troca continue sempre existindo. Sempre existindo. Quando a gente fala no episódio do não existe tesão sem tensão, perfeito. Por que o tesão em muitos relacionamentos acaba? Aquele amor tá muito legal. A troca tá legal. Eu comecei a viver em função só do outro, eu parei de ter o que trocar. Sim. Então a atração também parou de vir, de emanar daqui. Sim. Se a outra pessoa tá dando, talvez eu tô até satisfeito, né? Eu não tô dando, eu estou recebendo, eu tô feliz ali com aquele amor que eu recebo. E o outro? Né? Cadê a contrapartida? Sim, perfeito, cara. Veja que até na relação entre uma mãe e uma criança de colo existe troca. Uau! Agora tem gente que vai bugar, né? Vai falar assim, o que você tá falando? Você tá louco, Guilherme? O que a criança entrega pra mãe? Cara, vamos parar pra pensar. Uma criança, quando nasce, por exemplo, da barriga dessa mãe, a mãe simplesmente, vamos dizer assim, se encanta por aquela criança, né? E tende a dizer, inclusive, que o amor dela é incondicional, mas se fosse incondicional, ou seja, não tem nenhuma condição, não tem nenhum motivo para eu amar aquela pessoa, então seria aquele como ser. Ignorar o que a criança tá dando pra mãe? Perfeito. Aquele afeto, aquele carinho, o sorrisinho ali, aquela coisa que derrete todo mundo. Nossa, perfeito. A luz da criança até é uma coisa, né, espetacular, é lindo. E até a possibilidade de ser mãe, né? Sim, o sonho de muitas mulheres, o sonho de muitos homens é ser pai, ser mãe. A criança, ainda que inconscientemente, o fato dela existir, ela já tá trocando, ela já te deu... A inocência da criança é uma luz espetacular, cara, que encanta qualquer um que tem contato. Por isso a gente tende a olhar para um bebê e se encantar, né? E isso é de fato algo que a mãe recebe nessa relação. Por isso o amor é condicional e não incondicional. É mentira dizer que esse amor é incondicional. Porque se fosse incondicional, cara, o amor ágape, tá certo? Se fosse o amor incondicional, né? Cara, eu pego então um mendigo na rua, né? Levo para dentro de casa e trato ele como meu filho. Por que não? Não é incondicional? Qual é a diferença, então? Por que tem que ser pro seu filho nascido da barriga, da sua própria barriga? Não, nada a ver. Ou por que tem que ser da barriga da minha esposa, por exemplo? Não é incondicional, é condicional. Guilherme, vou te fazer uma pergunta que me veio agora. Tá? Não sei qual o caminho que isso vai levar, mas pegando o último episódio, seria então infantilização eu acreditar que eu mereço que alguém me ame incondicionalmente, que eu mereço porque eu sou alguém que merece que a minha esposa, a Renata, me ame incondicionalmente sem que eu faça nenhum movimento para isso? Então que o simples fato de eu existir e amá-la, ela precisa me amar incondicionalmente, eu estou me infantilizando. Sim, claro. Com certeza, infantilização isso aí, cara. Eu achar que eu não tenho que fazer nada pelo outro é querer jogar a responsabilidade no mundo, no universo, em Deus, nos outros, seja lá em quem for, no juiz, seja lá em quem for, né, que resolva as minhas questões sem que eu tenha que fazer nada. Eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Entende? Então não existe isso. Não existe amor que você receba sem responsabilidade diante desse amor. Porque todo amor que você recebe
te engrandece. E se te engrandece, te traz poder. E poder traz responsabilidade. E a sua responsabilidade para receber o amor é entregar algo de volta. Nem que seja a sua presença. Ah, mas o outro, ele se satisfaz com a minha indiferença. Cara, tá, tudo bem. É a referência de amor que o outro tem lá, mas essa relação se torna doentia com o tempo. Isso vai gerar problema, entendeu? Vai gerar uma doença nessa relação. Tá? Agora, isso nós vamos discutir depois. No entanto, cara, para ter saúde relacional, é preciso haver isso daqui, cara. Eu entrego, o outro recebe, o outro entrega, eu recebo, senão... Voltando no pai, na criança, na mãe, na criança, né? A gente vê muita gente reclamando, o filho tá adolescente, se distanciou, não tem a relação. Mas o que esse pai também está entregando para o filho, né? Perfeito. O filho tem que amar o pai, ele tem que estar com o pai, mas por quê? O que eu, como pai, tenho feito para que o meu filho goste de estar comigo, tenha prazer nos momentos ao meu lado, que seja algo estimulante, algo interessante para ele me acompanhar. Sim. A gente tem um monte de pai. Eu falo mais pai porque eu convivo com mais essa queixa de pais. Sim. O filho não gosta do que eu gosto, não gosta de cavalo, não gosta de futebol, não gosta de me acompanhar em alguma coisa, mas eu cativei isso no meu filho, né? Eu mostrei para ele de alguma forma que isso é legal, que aquele momento seria um momento legal entre pai e filho, né? A gente vê em todas as esferas de qualquer tipo de relacionamento o pessoal numa atitude passiva. Ele espera que aconteça, que aquele amor, que aquela troca venha, só que sem partir nada daqui. É ser todo feminino nesse caso. Passividade. Eu quero só receber. Não quero ter que entregar nada. O meu masculino fica ignorado. Você entendeu? Ou seja, eu não assumo uma postura adulta diante da vida, porque como a gente sempre fala, uma postura adulta demanda o feminino bem integrado dentro de si e o masculino bem integrado dentro de si. Então, quando simplesmente espero que o outro me ame, eu não sou adulto, eu sou uma criança. E é engraçado que quando a gente ser adulto é amar e ser amado. Quando a gente vai abordando e aprofundando nesse senso, parece tão óbvio, né? Sim, muito a gente vê pela prepotência, né? A pessoa que espera que receber amor e ela não está dando um passo para isso. Pois é. Por que a mulher amada, o homem desejado, amado, tem que me corresponder se eu não estou fazendo absolutamente nada? Não faz sentido, né, cara? É uma atitude muito infantil a gente achar que basta um eu te amo para que o outro me ame. Cara, vamos analisar esse eu te amo do ponto de vista do Freud? Bora. Olha só, eu te amo. Então, eu amo essa xícara aqui. Eu amo a sensação de ter essa xícara perto de mim. Se eu amo a sensação, eu amo alguma coisa que existe dentro de mim. E se eu amo essa sensação, eu amo a mim mesmo e não a xícara. Eu não tô nem aí pra xícara. É igual eu dizer pra você que eu amo comer peixe. Uai, eu fui lá, tirei o peixe do rio, matei o peixe, fritei, esquartejei ele e tô dizendo para ele que amo o peixe. Não, eu não amo o peixe, eu amo a sensação de comer o peixe. Agradeço pela existência do peixe, né, e tal, mas amo a sensação de comer o peixe. A mesma coisa vale quando digo para alguém, eu te amo. Eu amo a sensação de ter o outro ao meu lado. Isso é amor próprio. E o amor próprio, cara, um certo narcisismo, é polêmico isso aqui. É um pressuposto básico para o amor próprio. Então, você ter um pouco disso dentro de si é importante para que você possa saber se relacionar bem com o outro. Porque se você não entrega para você, você não consegue entregar nada para o outro. Então, saber amar a si mesmo através da presença agradável de uma pessoa ao seu lado é importante. Mas isso precisa ser consciente, porque o amor é um ato. Então, eu entrego e decido fazer isso pelo outro, né? Mas deixo o outro livre também para decidir se ele quer entregar para mim de volta. E também decido se aquilo que o outro está me entregando tá bom para mim. E se tiver bom, que bom, cara, que ótimo. Vocês têm um relacionamento extremamente saudável porque você entrega e o outro te entrega. Cara, você trouxe essa questão do amor que eu amo a mim mesmo, né? E veio uma curiosidade interessante. Quando eu casei,
a gente teve aquele momento de fazer os votos e tudo, Sim. e tem uma informação que eu não sei se ela procede, mas eu utilizei nos meus votos que eu achei sensacional. Então, assim, independente dela ser verdadeira, o significado ali, pra mim, é muito legal, tá? Independente da fonte. Eu vi em algum lugar, acho que foi uma animação, que fala que pros tibetanos, amar quer dizer o quão feliz você pode fazer outra pessoa. Perfeito. Então é um conceito de amor que chega muito no que a gente tá falando. Sim. E eu me vejo agora o momento exato, eu falando isso pra Renata lá. Então, de fato, se eu amo a sensação que me produz, eu amo a mim mesmo. Sim. Eu amo o meu prazer, a minha felicidade. Perfeito. E essa ideia, se for realmente dos tibetanos, né? Se não for, eles estão ganhando crédito mais justíssimo. É muito mais legal, é muito mais interessante, muito mais plausível para um amor que a gente está abordando aqui hoje, né? Hoje eu estava discutindo, inclusive, com uns amigos, cara, sobre a geometria sagrada que muita gente atribui ao Pitágoras, né? E os tibetanos, os orientais, né, e os hindus também já falavam sobre isso há milhares de anos, né, cara, bem antes disso, bem antes de Pitágoras, né, e aí eu até fiquei fazendo uma associação enquanto você falava sobre isso, né, que os tibetanos e tal, que trouxeram essa ideia sobre o amor e tudo, mas eu acho que algumas dessas informações, cara, elas transitam, vamos dizer assim, num campo inconsciente de todo ser humano, e em alguns momentos da história a gente extrai uma coisa, extrai o outro. Então, quando falo, por exemplo, eu sou o autor de tal coisa, isso pra mim, cara, é simplesmente um ego, um desespero de querer ser aceito, aprovado e reconhecido. A mensagem é muito mais importante do que o autor, né, do que o portador da mensagem. E a verdade é essa, né, a mensagem é sensacional, independente de quem tenha colocado pra fora do inconsciente essa ideia. Claro, por isso digo pra você, cara, que não tenho nenhuma pretensão em querer dizer que qualquer coisa que digo seja originada em mim mesmo. Porque isso é simplesmente uma necessidade desesperada minha, se eu fizer isso, né, de ser aceito, de ser aprovado e de ser reconhecido. Ou seja, é pura infantilidade minha de querer ser amado, sendo que o amor, ele passa pelo ato, pela ação. O amar é entregar. O que recebo do outro, maravilha, maravilha, mas amar é entregar, amar é ação, não é dizer eu te amo. E a gente vê o tanto que a palavra sem ação ela é vazia, né? Vazia, cara. Muita gente fala que ama, faz declarações assim, absurdas, maravilhosas, exposição mesmo, demonstrações vultuosas, mas no dia a dia, no que vale, né? Porque pra mim o que vale é o dia a dia. A declaração com o dia a dia, ela é maravilhosa, é ótimo você receber, né? De alguém que você gosta, você receber esse carinho, é maravilhoso. Agora, uma declaração é igual o cara que faz atrocidades. Porque todo mundo gosta de escutar, né? Faz parte dos 5 sentidos, né? Do passivo, né, cara? Do feminino, né? A audição, o tato, o olfato, o paladar, a visão, são todos receptores femininos, né, cara? O exemplo do cara também, não vou nem em exemplos graves, não vou falar nem de agressão, nada desse tipo, mas o cara que no dia a dia ignora a sua esposa, não tem um relacionamento legal, vivem ali como 2 pessoas só que coabitam, né, não tem uma troca, e um belo dia eles levam uma flor para fazer uma média, fala que ama, isso não tem o mesmo valor, né, nos pequenos detalhes, no dia a dia, na forma de tratar no dia a dia, é que realmente reside a prova de amor. Perfeito, cara, porque como a gente já tinha falado, amar é assumir responsabilidades, é entrega, é não somente fazer as coisas que são agradáveis, mas fazer as coisas difíceis e às vezes até mesmo tomar atitudes difíceis e ter conversas difíceis, porém numa postura adulta. Por que para mim é tão difícil às vezes tratar de um assunto? Quando eu falo para mim, eu estou falando para o ego, para o eu, tá? Por que para mim é tão difícil, né? Por exemplo, falar de coisas difíceis com aquele cônjuge, com o namorado, com a namorada, com a pessoa com quem se relaciona, seja dentro de uma relação profissional, de uma relação amorosa, seja lá o que for, né? Porque as pessoas estão... Cara, vai ser difícil isso aqui. Tá? Mas as pessoas estão infantis, elas não querem assumir a responsabilidade
né, da parte delas diante dessa conexão. Amor tem a ver com conexão. A gente pode atribuir essa infantilidade, essa dificuldade de entrar em assuntos delicados na superficialidade dos relacionamentos, pessoas que estão juntas há muito tempo e não se conhecem de fato, né? O relacionamento ele não anda, ele não evolui, porque o assunto difícil é o pilar para o crescimento. Perfeito. Se você não passa pelos assuntos, vai ficar sempre naquela superfície. Você nunca vai cavar, nunca vai conhecer uma camada a mais da pessoa que você está partilhando ali a vida. Perfeito. Só fazendo um adendo, porque eu entendi o que você falou, mas eu acho que é importante a gente colocar aqui. Quando você fala as pessoas não se conhecem, não é conhecer ao outro não, tá, gente? É conhecer a si mesmo dentro dessa relação. Quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, essas coisas, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, né, enquanto quando você se conhece, você entende também as formas como você, por exemplo, tende a reagir no tempo presente diante das experiências, né? Ou seja, na verdade, essas formas elas foram aprendidas aonde? Justamente na infância, né? E aqui a gente fala de desejos inconscientes, daquilo que está lá no passado e que talvez esteja esquecido, recalcado, mas que ainda se manifesta e te faz reagir de determinadas maneiras diante das situações, ou seja, né, a tal da sombra, o eu no inconsciente. E aí fica mais uma pergunta, se nem eu me conheço, como eu posso esperar que o outro saiba lidar comigo dentro de um relacionamento da maneira que eu quero? Eu não sei nem o que eu quero. Perfeito. E aí, Guilherme, chegando pro final, mais uma vez, de mais um episódio, achei maravilhoso, valeu a pena a gente colocar segundo episódio para aprofundar mais. Eu te devolvo a pergunta que você me fez no início do episódio. Existe amor incondicional, Guilherme? Cara, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Eu tenho até uma teoria que vai vir aqui, vamos dizer assim, quase que agarrada nesse assunto, né? Que é sobre a origem do universo. Tá? Eu acho que o amor ágape, o amor por tudo que existe, o amor incondicional, ele seria uma expressão divina. Então seria uma expressão de uma consciência do todo, aquilo que a gente chamaria de Deus, né? Que integraria todas as coisas e que literalmente seria onipresente e todas as coisas juntas. Então não haveria por que esse ser não amar tudo que existe. É como você dizer para você mesmo que você não ama uma parte do seu corpo. Isso tem até gente que fala isso, mas enfim, essa é uma relação doentia consigo mesmo, né? Mas enfim, acho que o amor incondicional ele pode existir, mas não no nível humano. No nível humano, até por a gente não ser o todo e sim uma parte, o nosso amor é condicional, porque ele está diretamente atrelado à troca. Mas de verdade, cara, não vejo nenhum problema em a gente assumir que o nosso amor é condicional, que ele está atrelado à troca. O que traz para a gente a consciência de que a gente ao mesmo tempo é uma parte, mas será, cara, que a gente é uma parte de algo que integra tudo? E se a gente é uma parte de algo que integra tudo, a gente começa a talvez entender que sendo uma parte de um todo, talvez a gente possa em algum momento desenvolver a consciência sobre o amor incondicional. Isso, cara. Acho que sim, uma última reflexão aqui que me veio também. Muita gente pode pensar, poxa, o amor incondicional ele é idealizado, ele é romântico. Então é uma quebra de expectativa ele não existir. Mas não seria então talvez muito mais valoroso, muito mais valioso o amor que vem da troca, porque a pessoa me ama por aquilo que eu estou trocando com ela. Sim. Então eu faço por merecer de fato aquele amor, que o incondicional ele não depende de mim. Perfeito. Então cara, não me valoriza muito mais e valoriza muito mais essa relação amorosa quando a gente entende que ela parte da troca, e que bom que essa troca está funcionando bem e mantendo esse amor. Qual é a graça da conquista sem você ter que fazer nada? Perfeito. Se eu não faço, se eu não me proponho a fazer nada e recebo simplesmente aquilo que gostaria de ter, eu não valorizo aquilo que recebo.
Eu só valorizo, e qualquer ser humano é assim, quando tenho de fazer alguma coisa por aquilo que recebo. Cara, se a gente for aprofundar aqui, nós vamos entrar em política e não sei o que, e um monte de outra coisa. Para conquistas, eu não vou mexer nessas outras coisas aí, não vou mexer nisso. Mas isso é fundamental, né? Para que eu possa literalmente valorizar aquilo que recebo, eu tenho que ter me movimentado de alguma forma para receber. É muito mais gostoso quando você tem que fazer algo para conquistar, né? E aí você consegue conquistar, cara, aquilo te dá uma satisfação espetacular, cara. Né? Eu tô próximo, cara, de voltar a saltar de paraquedas, cara. Na hora que eu voltar vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser um momento emocionante, assim, entendeu? Sem mexer em nenhum vespeiro, a gente pode falar que isso vale para relações amorosas, relações familiares, relações de trabalho, conquistas, esportes, dinheiro, política, economia, sociedade, tudo. Quando eu entendo que tudo depende do que eu faço, cada conquista tem muito mais valor, tem um sabor muito melhor, porque ela realmente partiu de mim, não foi ninguém que me deu de mão beijada. Perfeito, cara, perfeito. Cara, maravilhoso. Acho que pra mim Pra mim ficou fechado perfeito esse episódio, muito legal, cara. Me deu uma satisfação assim enorme. Eu gosto de todos, mas esse ficou espetacular. Valeu, beleza, Guilherme. Paulão. Brutaste, Valeu, gente, galera. abraço. Valeu.